Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, Papo Calcinha está no ar. Verônica. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Nós duas de novo? Só nós? Esses dias a nossa amiga está meio doentinha, né? Então nós demos uma folga pra ela. E hoje nós trouxemos duas convidadas especiais, já vieram 3 vezes. 3 vezes que vieram, não conseguiram gravar com a gente, né? Hoje vai ser o programa, porque que é isso? 3 vezes e não dava certo? Mas você viu tanto que é bom a conversa, que nós já bateu tanto papo aqui, né? Tem que marcar pelo menos pra nós tomar um café e trocar figurinha, Eu né? também acho. Vamos apresentar? Sim. Olha, eu quero apresentar pra vocês a Maria Amélia, coordenadora da saúde mental aqui de Rio Verde. Bom dia, Maria Amélia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia também ao pessoal aqui da mesa. Muito feliz por estar aqui novamente, né? Agora deu certo. Mas a gente já veio outras vezes também. E o papo sempre é legal, né? A gente sempre rende muito o assunto. Você seja bem-vinda, viu? Obrigada. É tão bom falar com elas, porque assim, a gente trabalha também indiretamente juntas, né? E eu falo assim que, gente, vamos puxar saco das meninas, que nós precisamos das meninas todo dia, né? Olha pra você ver, já tô te contando um segredo, viu? Não tem como a saúde trabalhar sem o Ministério Público, não tem como. Então, tem esse vínculo também, né? Não tem como nós trabalharmos sem vocês, minha filha. A diferença aí é um trocadilho, né? E a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia. Coordenadora do CAPS AD aqui em Rio Verde, não é isso? Isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada a todos aí. Hoje promete, né? Hoje promete. Vamos esclarecer um pouco, Luciana, a respeito dessa desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos e um pouco desse atendimento que é feito pelo CAPS AD? Vamos. Então, acho que a gente tem que voltar na história, né? Um pouquinho. Sim. Nós, né? A história de Rio Verde, você quer falar, né? Quer falar da saúde mental de Rio Verde? Só pra gente resumir, né? Acho que pra gente que viveu, parece que é redundante, né? A gente volta a falar sobre o assunto, mas muitos ouvintes ainda não entendem, não conhecem, às vezes chegaram até agora, né? Não viram e não viveram o que nós vivemos. Tanto o Ministério Público quanto o pessoal da saúde. Bom, Rio Verde tinha 2 hospitais psiquiátricos que faziam internações de curto, médio e longo prazo. Tinha ali a história deles na cidade, né? Não vamos diminuí-los, né? Na sua importância, eles estiveram ali e foi o que existia de melhor para a época. E aí, a legislação ela vai mudando com o tempo. Na saúde mental não é diferente. E eu costumo dizer que a nossa área, saúde mental, ela é até sazonal. A lei, né? As nossas legislações, elas seguem o governo. Então, quando você tem um governo de direita, as nossas estruturas legislativas em relação à nossa área, ela muda. Vem um governo de esquerda, ela muda novamente. E a gente tem, enquanto servidor público, que seguir o que está escrito na legislação. É claro. E estamos ali para trabalhar para que isso aconteça. Bom, enfim, aconteceu isso no Brasil. Por 10 anos existia uma lei no Congresso, até que ela foi promulgada ali em 2001. E essa lei, 2011, em Rio Verde, ela começou a atuar, 2001, e aí ela começou a vir para Rio Verde logo depois disso. Uma equipe do Ministério percorreu o Brasil inteiro para avaliar, né, a estrutura, como que funcionavam os hospitais psiquiátricos. Como eu falei, era o que tinha de melhor para a época. Mas era preciso que alguém entrasse lá para saber como que era realmente, né, esse dispositivo. E aí eu indico aqui alguns filmes, né? Tem um documentário do Daniel Arbex, que é o Holocausto Brasileiro. Eu acho que tem um agora... Ele tá na Netflix, se eu não me engano. Né? Agora entrou na Netflix. Tem o Danice da Siqueira, que ele também é muito bacana, o filme dela. E tem alguns outros documentários da Bicho de 7 Cabeças também, que é um filme antigo, mas retrata muito bem o que na época era o que se entendia como correto. E aí entraram, então, em todos os hospitais psiquiátricos, fizeram ali uma pesquisa qualitativa para saber como que era o dispositivo que tinha na época. Eles viram que estava ruim, não estava legal, não tinha ali uma qualidade na entrega, na devolução desse paciente para o mundo. Não estava resolvendo o problema, Isso, né? O paciente, ele entrava, a família ficava mais tranquila, mas a saída do paciente não era uma saída efetiva. Ele não voltava com a qualidade melhorada, né? Não tinha ali uma melhora no quadro. Às vezes até uma piora, né, Maria? A maioria das vezes uma piora. E quando tinha melhora, era por pouco tempo, né?
E aí foi se vendo ali que precisava alterar algumas coisas. Então surgiu a nossa lei, que a gente tem uma lei, muitas portarias, né? Que é a 10.216, que aí ela colocou que as internações elas tinham que ser de curto prazo e o último dos recursos. Aí o povo fala assim, hoje vocês não internam mais. Não, a gente interna. Só que ela tem que ser o último recurso. Mas as famílias não entendem isso, né, Maria Amélia? Eles chegam lá, eles querem entregarem o problema pra vocês. Quer já internar e acha que vai resolver tudo. Isso. E aí, como eu falei, né, a gente tem que seguir a lei. Então, a lei, ela é clara no que ela diz lá no seu artigo, se eu não me engano, é o 5º. Ela fala que as internações, elas têm que ser o último recurso. E ele ainda cita, depois que todos os outros estiverem esgotados. E onde Isso é a haja palavra que tá risco lá. de vida, né? E a si ou a outros, né, Sim. tem todos os critérios que tem que ser feito. E aí tem uma outra parte que depois disso vieram outras portarias, fala sobre as internações compulsórias, as involuntárias. E no Brasil também tem, né, uma outra particularidade que já não é nem saúde, tirar o direito de ir e vir. Tirar o direito de ir e vir de qualquer um, né, é muito perigoso. Então só quem faz isso é o juiz, né? Sim. É a polícia, é o juiz, né? Então a gente não pode, enquanto saúde ou enquanto população mesmo, ou sei lá, sou parente de alguém, eu quero pegar ele à força e colocar em algum local, né? Isso é tirar o direito de ir e vir. Ô, Maria Amélia, mas muita gente, assim, eu ouço muito isso, culpa a administração pública. Ele não entende, não sabe da lei, não sabe que vocês têm que seguir as diretrizes, tudo corretamente, né? E às vezes chega culpando, falando que é vocês que não querem, vocês que não entendem o problema. Vocês já devem ter ouvido isso muito. Muito, né? A população, ela quer, e a gente entende, né? Aham. Que a família, ela também tem que ser acolhida. Porque a maioria dessas pessoas, a gente fala mais aqui, o público que mais reclama é o da dependência química, né? O cara do transtorno, a família, ela tá cansada e ela, para bem dizer, ela quer um alívio por um período. Ela já sabe que vai pegar ele de volta com o mesmo transtorno, porque isso vem de tempo. É recorrente, né? Agora, o cara da dependência química, acho que essa família, ela fica em desespero. E ela ainda acredita que aquela internação vai trazer o filho de volta ao que ele era antes do uso da droga. Vai E tirar o alguns vício. lugares até vendem isso, né? E aí a gente não culpa a família, não, porque ninguém quer isso na sua família. Mas ela tem que ser acolhida para que ela entenda que não funciona dessa forma, né? Então, a legislação, o governo, a prefeitura, o prefeito, a Secretaria de Saúde, a gente não faz as coisas do jeito que a gente acha que é certo, do jeito que eu quero que seja feito. A gente tem que fazer as coisas de acordo com a lei. E a lei, ela é clara nesse sentido. Tirar o direito de ir e vir, né, é somente por ordem judicial. Não dá para que eu, enquanto CAPS, ou enquanto Secretaria de Saúde, qualquer outro Você local, faça a decisão sozinha, né? eu pego essa pessoa lá na casa que tá dando trabalho. Então não adianta eu ir atrás de um vereador, não adianta eu bater na porta do secretário, porque eles precisam seguir a lei, né? Mas tem tal lugar que recolhe, né, que eles fazem esse serviço, né? Tem comunidades terapêuticas ou até hospitais aí, que eles se dizem clínicas, né? Uhum. Mas para ter clínica, pela vigilância sanitária e pela legislação, ela precisa ter algumas coisas. Então, elas não são clínicas, deixar isso bem claro para a população. Uma clínica, ela precisa ter uma estrutura de clínica. Tem que ter profissionais. Médico, enfermeiro, farmacêutico, Tem que ter uma horário. equipe multidisciplinar, sim. né? Sim, isso é uma clínica. Então, comunidade terapêutica é outra coisa. Então, quando você fala assim, eu quero que você me arrume uma clínica para internar o fulano. Não, clínica é uma rede hospitalar. Sim. Aí eu tenho que trazer pro meu lado da saúde, que são os nossos leitos, nosso hospital municipal, ou até mesmo encaminhar para Goiânia quando for o caso. Mas aqui em Rio Verde a gente segue a portaria do SUS, que é essa, né? Entrada pela UPA, depois os leitos, e ali na equipe dos leitos vai definir a estratégia melhor para aquela pessoa. Posso perguntar? Você quer? Não, eu já quero falar também. Então, aqui em Rio Verde, para os ouvintes, não tem um hospital direcionado somente para isso. Não tem. Porque esse paciente também ele tem que ser acolhido na inclusão, né? Com todo mundo ali. É outra parte da lei também. Aí já tem uma outra portaria, Sim. que é a da rede hospitalar em saúde mental.
Essa portaria, ela fala que a internação desse paciente, ele precisa ser incluída, né, pela inclusão, junto com as outras clínicas. Então, o hospital, hoje, pelo SUS, para ele ser habilitado para receber leitos de saúde mental, seja em Rio Verde ou em qualquer outro município no Brasil, ele precisa estar incluso dentro de um hospital geral. Então, ninguém hoje pode abrir um hospital psiquiátrico mais no Brasil. Então é proibido isso. Hospital psiquiátrico. Porque apenas como hospital psiquiátrico, sim. Agora no Brasil existem aqueles que conseguiram passar pelas notas quando teve avaliação. E eles podem se manter, e eles vão continuar se eles conseguirem se manter. Porque o que eu vejo a população aqui, depois dessas 2 clínicas que a gente tinha aqui, fechou, todo mundo fala, porque aqui em Rio Verde não tem que mandar pra Goiânia. Então, eles não entendem que não é em Rio Verde, é no Brasil. A nova lei, né? Isso. Que, na verdade, a lei ela já tem muitos anos, mas é porque a população... Nós ainda vamos viver um bom tempo. A gente até fala assim, da turma de enfermagem, de medicina, aqui de Rio Verde. Esse pessoal que está se formando, ou que já se formou, eles não vivenciaram essa realidade. Eles não entraram em hospitais psiquiátricos para estagiar, como nós entramos, né? Então, eles não tiveram essa vivência. Então, para eles, vai ser mais fácil explicar no futuro para essa população, para esse paciente, né, que não tem essa possibilidade. Mas as pessoas que ainda estão por aqui trabalhando, como nós, que vivenciou, ainda acham que é uma possibilidade, porque nós vivenciamos. Isso. Nós temos na memória isso. É verdade. A maioria que está estudando, ela não tem na memória, ela não fez ela não participou disso, né? Então, ela nem coloca isso como possibilidade. Nem coloca. E, assim, a população não sabe, gente, o tanto que foi difícil esse processo de desinstitucionalização para toda a rede de apoio do município, não é verdade? Porque vocês enfrentaram, eu recordo, participei, vocês enfrentaram bombas de todos os lados, né? Sim. Tanto de direções de hospitais, tanto da população, né? Da família, da né? família, a Sim. família bombardeou vocês. Por quê? Porque não estava acostumado com aquele paciente dentro de casa. Não. Não é mesmo? E às vezes as com maiores estruturas eram as que reclamavam mais, Sim. né? Porque não Sim. queria trazer o antivolta. E aí a finalidade da lei era totalmente ao contrário, não é isso? Sim. Isso. E na época, a gente recebeu alguns nomes, vamos dizer assim. Muitas pessoas falavam, é porque é o prefeito, é porque vocês estão perseguindo, é perseguição política. Eles levam sempre para um outro lado que às vezes não se sabe explicar. Mas, na verdade, não. É como eu contei para vocês. Nem foi a gente que fez essa análise. Foi o Ministério da Saúde, com a equipe que andou em todo o Brasil. A vigilância sanitária, né? Do Estado. Sim. Nós não Estadual. tivemos participação em nada. Vocês estão só cumprindo a lei. Acontece que no dia de fechar, até que foi diferente a história de um e de outro. E nem vale a pena a gente trazer os detalhes aqui, né? Que essas pessoas, ali eu volto a falar, não é? Falando, eles tiveram a parte deles na história de Rio Verde. E, na época era o que se entendia de correto. Então, não posso negar uma história que foi contributiva. Se eles contribuíram, sim, na época, era o que tinha. Sim. Então, agora é fácil a gente daqui e falar que o de trás, né? Mas cada um teve sua participação. O fato é que, como eu falei, a gente tem que seguir o que a legislação traz para nós. Então, hoje a gente trabalha assim. Há muito tempo o Brasil vem se direcionando por serviços de base aberta, comunitária. Começou tudo lá atrás com a Estratégia de Saúde da Família, né? Em 84, quando isso começou a ser veiculado lá para a questão do SUS, né? Iniciar o SUS, começou a discutir ali uma mudança no padrão de saúde, né? Ali quando a gente saía da ditadura. Mas, enfim, tudo isso hoje chegou aqui. Todo mundo que participou dessa história, ela foi importante para chegar até hoje. Hoje a gente tem pacientes que estão em residências terapêuticas graças a pessoas que na época trabalhavam daquela forma. E verdade. teve um lugar para colocar elas. Senão elas estariam na rua e talvez não tivessem nem vivas, né? Então não vou apagar a história deles, mas nós hoje temos locais diferentes para trabalhar. Hoje, como muda também a questão farmacêutica. Antigamente, não tinha os remédios que se tem hoje para psiquiatria. Hoje a gente tem remédios que as pessoas estão cada vez melhores. Então, a gente consegue entregar um paciente de retorno para a sociedade muito melhor.
como E a rede de apoio Foi também, que também. vocês têm hoje, é Foi muito criada importante, que foi também, criada, né? Que não isso. tinha antigamente. Então, esse familiar- Antigamente era um psiquiatra e um enfermeiro que acompanhava o final. paciente, não era? Hoje a gente tem esse olhar, né, da equipe multi, né? A gente vê essa questão biopsicossocial e a gente sabe o quanto isso determina esse tratamento, né? Até esse apoio à família e tudo isso. Que a maioria das pessoas, é como a gente está falando aqui, é uma desinformação, né? Eu vou citar um caso, sem citar o nome, mas a gente atendeu um familiar com um paciente que ele era esquizofrênico, bem clássico, né? Daquele que escuta, que sente. E chegar perto dele era difícil, porque ele na cabeça dele, a gente estava gravando, a gente estava implantando alguma coisa na cabeça. E essa mãe entrava em desespero, porque há pouco tempo atrás ele não era assim. Aham. Então a fala da mãe era sempre essa: leva ele para algum lugar, me devolve ele como ele era, né? Aham. Aí existia toda essa fala, né? E aí a gente levava para os leitos, e ele não voltava a ser a criança, o adolescente, que o ele adulto é. jovem que ele era. E aí ela voltava de novo, mas vocês não estão me ajudando. Então, já que ele não tá voltando quem eu quero que ele volte, o leito no hospital geral não tá funcionando. Então você tem que mudar a estratégia. Eu queria que vocês Aham. levassem ele para um hospital psiquiátrico. Aí até que a gente entendeu com ela, fomos sentar com uma equipe multi, cada um Aham. conversando. E aí Que era a cada um foi dando uma expectativa sugestão. dela, né? E aí a gente conseguiu entender que essa mãe não estava entendendo que o filho era esquizofrênico. Ela não conseguia aceitar. Não, ela realmente falou pra gente com todas as letras, depois de muito tempo, ela falou: olha, eu não sabia, ninguém tinha me explicado isso. Né? O que é esquizofrenia? Então, Ela era achava- falta de informação dela, Exatamente. tadinha. Aham. Ela achava que o filho tinha terminado um namoro e que por causa desse namoro ele tinha entrado numa depressão profunda. Aham. E a depressão tinha evoluído pra isso. Pra E que se ele isso. tratasse, ele ia voltar a ser. O que era antes. E quando a gente explica pra ela o que é esquizofrenia, que não tem cura, que tem sim como a gente estabilizar. Hoje a medicação, hoje a Aham. evolução farmacêutica, tá? As terapias, o multi, né? O olhar, a integração dele com a sociedade, ele vai ter muitos ganhos. Ele pode ser até um adulto funcional. Sim. Ele pode voltar a trabalhar, mesmo com esquizofrenia. Ele era um adulto jovem, ainda tá vivo. Mas a mãe entendeu, então, que não garantia, não precisava, então, eu mandar para Goiânia ou para uma internação de longa permanência, porque não ia trazer aquele adulto jovem de novo. Aham. Porque uma vez esquizofrênico. E Maria Amélia e Luciana, a família é fundamental Sim. nessa recuperação, não é verdade? Os CAPs hoje, né, nós trabalhamos com grupo de família e a fim de trazer essas orientações também e trazer o familiar para o tratamento, né? Porque geralmente eles querem levar o paciente lá, ó, tá assim, tchau, né? Quer entregar o problema. né? Exatamente. A gente entende pelo sofrimento, pelo quantos anos essa pessoa vem sofrendo, né? Mas quando a gente traz esse paciente, esse familiar para dentro dos grupos, para dentro do CAPS, né? A gente vê o quanto é melhor ao tratamento do usuário, né? O quanto isso ajuda realmente. E, na verdade, às vezes, muitos dos seus pacientes não conseguem nem ministrar o medicamento sozinho, né? Eu falo assim, né? Que às vezes anda, né? São inquietos, não consegue saber o horário. Então, Sim. a família realmente é primordial nesse momento, e às vezes né? até por não querer mesmo. Porque, como eu estava falando da esquizofrenia, muitos pacientes da esquizofrenia, eles não aceitam a medicação porque acham que aquela medicação vai fazer com que… O bipolar, né? O bipolar também. bipolar. Então, até a questão de você conseguir entregar essa medicação, ela tem que ser ensinada pro familiar. É mesmo. Porque se eu só te entregar um remédio e você dá para ela esse remédio todo dia nesse horário, talvez você não tenha habilidade. Porque o paciente da psiquiatria, ele precisa muitas das vezes ser convencido daquela medicação não vai fazer um mal. É verdade. E aí, por um bom tempo, ele precisa ser assim. Depois que o remédio faz efeito, tem remédio que pra gente conseguir um ganho muito bom, ele demora 3 meses. Já tem remédio que em 3 dias, 15 dias. Então, cada um tem uma especificação. E aí, a gente montou agora em Rio Verde, chama Grupo GAM, que é o Grupo de Gestão Autônoma da Medicação. Esse grupo é um grupo também já do Ministério, era uma orientação do Ministério. E a gente conseguiu implantar ele com os farmacêuticos, aí tem alguns que já fazem no CAPS, para a gente ensinar a população, quem faz parte do grupo, a como lidar com aquela gestão. Por exemplo, tem pessoas que precisam dormir, e para que elas durmam, elas acham, né, que precisam do remédio.
E a partir de tal ponto, o remédio vai ficando cada vez menos eficiente. E eu preciso cada vez mais aumentar a dose do remédio. E aí, nesse grupo, a gente tem um livretinho que o município produziu. E ele vai fazendo as observações de ganhos e percas com o uso do remédio. Para que ele se observe em casa. E aí ele volta no grupo e explica para o grupo, né, o que ele está sentindo diante do remédio, da falta do remédio, da diminuição ou do aumento. E ali o grupo vai ganhando força para que ele entenda que o remédio não é tudo. E que eu posso sim dizer para o médico, olha, agora eu quero reduzir esse. Agora esse aqui eu preciso aumentar, ou esse eu preciso reduzir. E não só porque orienta sobre a higiene do sono, né? Essas questões. Eu posso implementar outras coisas, como a Lu tá falando, a higiene do sono, algumas coisas. Se eu uso para dormir, o que eu posso fazer para que esse remédio seja menos necessário? Se eu uso para me estimular, o que eu posso fazer para que esse remédio seja menos necessário? Então, é gestão autônoma. É que eu seja o autor, né? Tenha autonomia para decidir se realmente eu posso ficar sem. Né? Gente, é muito importante, né? A gente não sabe, quem tá nos ouvindo aí, gente, vocês não sabem do trabalho importante que elas têm aqui em Rio Verde. Sim. E da demanda gigantesca que é. Porque às vezes você vai lá, você procura, às vezes procura um órgão como o Ministério Público, às vezes procura uma Secretaria de Saúde, e aí naquela ânsia de melhorar o problema, você fala, ai, né? Não, tem que resolver logo, tem que resolver logo. Quando, né? A informação chega e fala, olha, você tem que ir até, né? A equipe de saúde mental, tem que até ir no CAP. Não, aí a primeira coisa que você escuta, não adianta nada, não adianta nada. Gente, olha para vocês verem. É um grupo, né? É uma rede, gente. É uma rede de apoio, tanto para o paciente quanto para o familiar. A gente vai entrar no intervalo agora e elas vão falar mais um pouco para a gente sobre, né? Esses centros de apoios que tem aqui em Rio Verde, né? Essa ajuda que elas conseguem dar tanto para o paciente quanto para a família. E a importância do trabalho delas realizado aqui no município. Que é um município, gente, exemplo para vários outros municípios, viu? Essas meninas aqui estão quase andando o país inteiro ensinando outras pessoas a trabalharem aí, viu? Isso é verdade. Vamos falar da Dom Gabriel, Sim, Verônica? Que a Dom Gabriel está com uma sede nova, ampla e moderna, toda pensada na qualidade do cliente. Então você que está construindo, reformando ou quer pelo menos mudar um ambiente da sua casa, procure a Dom Gabriel. É revendedor exclusivo das marcas Portinari e Deca em louças e metais, além das linhas de eletrodomésticos. Você vai encontrar Eletromec, chopeira Scheffers, churrasqueira Caffer, que nosso amigo já comprou, e banheiras jacuzzi. E agora com uma super novidade, móveis planejados. Então, o seu ambiente já sai pronto da Dom Gabriel. Você sabe a única coisa que a Dom Gabriel não tem? São mármores. E que você vai encontrar onde? Na Via Petra, gente. A Via Petra está há mais de 5 anos no mercado aí, sob a administração do Juliano. Uma das maiores referências aí em soluções de mármores, granitos, quartzitos e pedras industrializadas para ambientes residenciais e comerciais. Trabalha com os melhores arquitetos aqui de Rio Verde, da região, projetistas e engenheiros. Eu tenho certeza que todos vão indicar para vocês a Via Petra. O que eu convido vocês a conhecer o showroom, que é maravilhoso. Ou então entra no Instagram, @ViaPetraRV, e conheça um pouco do trabalho realizado por eles. Minha casa, eu já falei aqui, toda foi realizada pela Via Petra. Fiquei super satisfeita. Gente, agilidade e compromisso é com o Juliano. E eu tenho certeza que você colocou as pedras refrescantes, né? Que deixa o ambiente mais climatizado, que eles têm toda foi essa uma parte troca. lá. O Emanuel comprou a chopeira. Em troca, eu escolhi as pedras. Olha que gracinha, deu né? Tudo pra certo. não ter Visitou briga, Dom viu? Gabriel e Via Petra. 9211-2479 é o telefone. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, quinta-feira. Nós estamos aqui com 2 convidadas super especiais. Maria Amélia, coordenadora da Saúde Mental de Rio Verde, e a Luciana, coordenadora do CAPS AD. Explicando um pouco como é que funciona, gente, essa política de saúde pública aqui dentro da saúde mental, né, da psiquiatria e dentro do CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas. Antes da gente continuar, vamos falar da Clínica Neuromedular? Sim, porque vocês têm que conhecer em Rio Verde a Clínica Neuromedular. É um centro de cérebro, coluna e medicina da dor. Vocês vão encontrar lá a doutora Isadora Zaiden. Ela é neurologista. Então, ela cuida toda dessa parte de dores de cabeça, crises convulsivas, epilepsia, AVC, uma falha de memória, falha de atenção, tonturas.
esclerose múltipla e o diferencial da doutora Isadora. Ela faz as consultas presenciais, online ou domiciliar. Então, se você tem alguém da sua família que não consegue ir até o consultório, a doutora Isadora vai até sua casa fazer essa consulta. Vocês podem agendar pelo 99342-3643. Clínica Neuromedular, doutora Isadora Zaiden. Meninas, eu quero perguntar para vocês, antes da gente entrar aqui nas atribuições do CAPS, da saúde mental, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa reforma psiquiátrica? Eu sei que foram inúmeros, né? Eu acho que os maiores, né, foram devolver esses pacientes para as famílias, né? Fazer com que elas aceitassem, né? Entendessem como seria esse suporte, como seria a partir dali, né? Porque a gente sempre esteve presente junto à família, esteve em tratamento os pacientes. E fizemos, acho que o pior foi esse, né? Além da nossa estrutura, né? Ter que arrumar. A estrutura foi né, tenso. Foi tenso, não porque é? Foi de um dia pra noite, né? Assim, Aham. foi numa. A gente tava lembrando essa semana, né? Semana passada. Que foi, tipo, era uma véspera de feriado, né? E falaram assim, ó, a partir de hoje vocês têm 40 pacientes? Eram 73. 73 pacientes. 40 foi os que restaram, né? Vocês têm que arrumar um lugar pra eles ficarem, né? E aí, vocês tiveram que mover montanhas. Até porque, né, gente, a rede pública é diferente da rede privada, né? Esses Você depende de pacientes, licitações. eles não voltaram para casa? Não tinha o Então, ar? novamente aqui, a gente não participou desse momento de fechamento, né? Sim. E a gente só foi avisado pelo Ministério e pelo Estado que a gente teria... foram momentos diferentes. O Sanatório Espírita, por exemplo, ele por si só resolveu fechar. Então, é uma história diferente. Então, quando ele resolveu por si só fechar, quando teve as notas, e ele viu que ele não ia dar conta de se adequar com o valor de recurso que o Ministério repassava, ele por si só falou assim, olha, eu vou fechar aqui, daqui um mês, vocês vão tomar conta dos pacientes. Então, já podem entrar, pegar a ficha, conversar. E o pessoal que trabalhava lá já estava sabendo que isso ia acontecer, já estava ali falando com as famílias. Então, foi melhor pra gente. Assim, o serviço foi melhor com o sanatório. Porque eles já tinham feito muito dessa parte para nós. Quando resolveu fechar, ficaram então, de todos os pacientes que eles tinham, ficaram em apenas, se eu não me engano, 16 pacientes. 14 mesmo. 14 pacientes só nos restaram do Sanatório Espírita. O restante, todos eles conseguiram encontrar a família pegou novamente, passou por consulta, foi orientada a família que quando precisasse, que fosse no CAPS, e a gente iria acomodando. Desses pacientes do sanatório, alguns vieram para a residência depois. Porque às vezes o familiar morre, às vezes ele fica ali desamparado. Não se adapta, né? Ou fica debilitado, ou não se adapta. E eles têm o direito de nos procurar, sim. É dado para eles esse direito. E aí eles nos procuraram. Alguns vieram. E depois disso teve o do Mará. O do Mará já foi diferente. Porque ele resolveu trabalhar particular, né? Ele foi desabilitado pelo SUS, mas resolveu por si só trabalhar de particular. E aí foi o que a Lu falou, a gente foi pego de surpresa. Houve essa vistoria e aí eles simplesmente falaram, olha, vocês têm que tirar eles daqui. Vem aqui dentro, eles já estavam lá. O pessoal da vistoria. Acho que o Ministério Público e o pessoal do Estado já estavam lá. Aí nos chamaram, olha, eu preciso que vocês venham aqui onde a gente está e tragam uma equipe de saúde, médico, enfermeiro. E aí a gente levou, é aí que a gente entrou. Mas já estava assim, instaurado. Já estava tudo decidido. Vocês só tiveram que acolher esses pacientes. E aí foi uma véspera de feriado, como ela falou. E agora a gente vai ter que dar um jeito. Então, estrutura física não tinha alimentação, não tinha nada disso programado pra gente, né? E aí a gente resolveu, então, em última hora, o município ajudou, todo mundo ajudou, muitas doações na época. E a gente conseguiu, então, acolher. Eram 73, alguns as famílias levaram, ficamos com 40 e poucos e fomos ali destinando eles para cada um. Então, a gente tinha 5 residências terapêuticas na época, né? Então, a gente tinha 50 pacientes. Desses 50, na verdade, 52.
E aí, dos 52, hoje, a gente só tem 34. Olha, então vocês conseguiram fazer uma progressão disso E esses daí, né? 34 estão em Rio Verde. Em Rio Verde. Eram 5 residências, hoje a gente só tem 3. Explica pra gente, uma de vocês, o que é a residência terapêutica? Que muita gente também confunde a residência terapêutica com o hospital psiquiátrico, né? Então, a residência, ela infelizmente é um programa fechado. Por isso a gente não faz propaganda, porque ela não é para todo mundo mesmo. O ministério que criou assim, não é o prefeito, não é o secretário de saúde. O programa do ministério, isso é assim em todo o Brasil, onde tem residência terapêutica. Ela é feita para pessoas que estavam no hospital psiquiátrico quando ele é fechado. Então, aqui em Rio Verde não tem mais. Então, por hospital. exemplo, não vai ter uma criação de uma nova residência. O sucesso do programa é quando ele terminar. Sim. É quando não tiver mais pacientes lá dentro. Isso. Aham. Que ninguém mais entra, né? Aham. Então, a gente ou consegue mandar para a família, como a gente conseguiu alguns, ou, infelizmente, com a idade, eles vão chegando e eles vão falecendo, né? E isso vai acontecer naturalmente, né? Alguns já alugaram casa, a gente conseguiu que um alugasse casa, a gente conseguiu que algumas famílias pegassem. Aí a gente fala guarda compartilhada, tem alguns que estão com guarda compartilhada. É mesmo? Mas é assim, a família pega e passa o fim de semana, pega de férias, né? Tem deles que passam 3 meses na família, aí vem, fica com... Mas são só os que já estavam nos hospitais, né? Que fecharam. E esses a família vai se adaptando com o tempo, porque elas precisam de um tempo para se adaptar com eles. E aí é isso que eu estava falando do ganho que a gente entrega depois da internação. A gente fala, é uma coisa que eu costumo falar e parece assim muito bobo, mas quando você chega na sua casa, você aperta o interruptor da luz e você diz, eu quero a luz acesa. Não, eu quero a luz apagada. Isso para mim é natural. Mas para eles não. Então isso foi uma cena que ficou para mim um dia que a gente foi inaugurar uma. E aí o menino ficava assim, ó, no interruptor. Clique no interruptor toda hora. Aí a gente foi conversar pra ele, mas Everton, por que toda hora, né? A gente se tocou, ele não tinha esse poder. Antes ele não podia fazer Ele não isso, podia então foi uma escolher novidade. quando o quarto dele ia ser apagada a luz ou não ia ser. Né? Então agora ele pode escolher, eu quero a luz acesa, eu quero a luz apagada. É uma coisa tão básica pra gente, né? Mas pra eles, não. É verdade. Uma vitória, né? Uma vitória. Ele tá ganhando uma liberdade. Isso. E aí você pegar uma coisa simples dessa, depois é escolher que cama que eu quero, que cor de travesseiro, de lençol eu quero, né? Que comida eu quero hoje, que desenho eu quero assistir na televisão hoje, né? Então, é diferente. Isso, né? Com os anos, isso leva tempo. Com o passar dos anos, esse paciente, ele começa a não ser mais paciente. Ele é morador de verdade. E você chega lá na casa dele e fala, vamos mudar de casa? Porque acontece, as casas são alugadas. E o proprietário, às vezes, vende, quer trocar. E aí, a gente tem que procurar outra casa. E aí, a gente começou a fazer isso sozinho. Olha que inocência do funcionário, né? Vamos procurar. E aí, a gente chegava para mudar eles. A primeira foi assim. E aí, eles reclamaram. Não... A gente tem que participar. Então agora eles vão procurar Agora a casa eles junto vão com conosco. vocês. Esse ano a gente teve uma mudança de casa e a gente levou. Eles perguntam quem quer ir, né? E aí eles vão. E aí teve um que um dia não deu pra ir. Foi outros. Mas naquele dia não deu pra passar naquela casa dele e pegar ele. E aí depois ele ficou sabendo que os outros foram e ele não foi. chateado. É mesmo. Por que você não me levou? A casa é minha também. Você levou o fulano e não me levou. E vocês criam um vínculo, acaba criando um vínculo, né? E eles têm celular. Tem Tem mesmo? celular. Tem alguns deles que vão sozinhos no mercado e voltam. Olha que Compra beleza. Tem deles que tem um dia da semana que é deles. Então ele pega o mototáxi, paga o mototáxi, vai na casa da avó, visita, volta sozinho. Então, esse tipo de coisa dá para que eles, no futuro, consigam ser independentes. Como eu falei, leva tempo. Mas isso eles jamais conseguiriam no hospital psiquiátrico. Não. Ele ia ser, né? Sedado direto, medicado direto. E sem né? falar que são os mesmos pacientes que estavam lá. Que Olha a evolução, medo, hein? Sim. Que todo mundo não. Tem deles que falavam assim pra gente, sabe? Até a própria família. Vocês não vão dar conta dele. Ele só vive trancado na grade, ele é muito perigoso. E tá aí hoje. E agora tá aí tranquilo. Olha, gente. Convive com os outros. A gente nunca teve nenhum problema nesse sentido. Internações psiquiátricas nunca mais tivemos. Nunca mais. Já tivemos internações clínicas, diabetes, pressão alta, queda, essas coisas tem.
Mas internações psiquiátricas, Nunca mais. Nenhuma. Olha aí, gente. Gente, nós, peraí, vamos falar do patrocinador, que nós falamos com ela há 42 anos. Vocês têm tempo? Que a gente fica aqui. Vai rendendo Porque aqui, eu tô né? vendo já a Luciana com o dedinho nervoso aqui no telefone. Ó. Não, tá de Eu boa. vou estar mandando mensagem. Eu sei. Vamos falar do CCAA, Verônica? Porque o CCAA, gente, é a melhor escola para você aprender outra língua. E todo mundo precisa saber uma nova língua, né? Se você vai fazer um mestrado, vai fazer uma viagem, ou até mesmo uma prova de titulação, se você tem uma nova língua, você já sai na frente. É verdade. Gente, CCAA tá para ajudar você aí, ó, com nativos. Quando você vai aprender inglês, tem várias palavras, gente, que você aprende de uma forma. Aquele inglês tradicional. No CCAA, não. Você vai comunicar como os nativos. Várias palavras diferentes. Você vai entender gírias de americano, né? A conversação dos britânicos, que você sabe que é totalmente diferente, os australianos. Então, lá você vai aprender inglês de uma forma diferenciada. Vá conhecer. Ah, eu tenho um filho pequeno, eu preciso. Vai matricular ele no CCAA, você vai ver que o método é totalmente diferente. Quer fazer uma atividade junto com o filho? Vá fazer um inglês junto com o seu filho. Você vai adorar. Até porque, pra vocês contar aqueles segredinhos em off aí perto dos outros, é ótimo, Não, gente. O Leandro veio aqui no nosso programa e ele falou sobre uma sala de jogos que tem lá. Então, as crianças, elas não vão ficar só focadas naquilo. Elas vão aprender o inglês de uma forma diferente. Brincando até. Brincando. É verdade. CCAA aqui na cidade de Rio Verde. Aproveitando o gancho, já vou falar da Germana Barroso. Você que tá aí pensando em construir, em reformar algum ambiente, tem que ter um arquiteto. Porque um arquiteto, além, né, da beleza, ele traz funcionalidade para o seu ambiente. A Germana Barroso está aí para ajudar vocês. Ela e o Eduardo Barroso, que é o pai dela, tem um escritório montado em Rio Verde há mais de 40 anos para te ajudar. Então, eu que estou construindo, eu sei da importância, gente, de um arquiteto na sua casa. Por quê? Porque você que tem 1, 2, 3 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. E a Germana vai desenvolver os projetos de acordo com a identidade de cada um. Maravilhoso. Seja moderno, clássico, neoclássico, gente, da maneira que você preferir. Tanto para projetos residenciais quanto comerciais. E você precisa agendar no 9988-7400, Germana Barroso. Muito bem. Meninas, eu sei que eu tenho que liberar vocês aqui, mas a gente vai conseguir que vocês voltem na agenda. Eu queria perguntar a respeito do CAPS. Agora, a última pergunta para vocês esclarecerem, né? A função do CAPS aqui. Porque eu sei que, por exemplo, o CAPS, álcool e drogas, Lu, a gente sabe que muita gente desenvolve algum transtorno mental em razão de uso de drogas, dessas dependências, né? Às vezes tá lá, começa, né? O uso de alguma substância. E aí vai desenvolvendo. E muita gente vem a ficar em situação de rua. Não é verdade? A gente encontra várias pessoas, a sociedade às vezes não aceita essa situação, denuncia, não entende o problema, não é verdade? E aí chega até vocês. Como que funciona essa política? E tem alguns também que eles optam por ficar na rua, né? Eu conheço vários, Exatamente, né? E aí a sociedade, não vocês têm entende. que pegar. E não sabe do direito daquela pessoa de estar ali, não é verdade? Isso. Hoje a gente tem um serviço, né? Relativamente novo, tem 2 anos já, capaz, né? Que é o consultório na rua. Sim. E ele é da atenção básica, né? Ele não está vinculado à saúde mental. Mas ele faz todo esse suporte a esse morador de rua, né? Ele tem médicos, tem uma equipe multi também, que assistente social, psicólogo, que vai dar esse suporte. Dentista. Então, assim, eles avaliam a situação, né? E caso o paciente queira fazer esse tratamento de dependência, ele vai à unidade, ao CAPS-AD, né? Nós avaliamos e ele é tratado como qualquer outra pessoa, né? Todo mundo que tem, ou toda familiar que tem algum paciente que é dependente, ele pode estar procurando o CAPS-AD ou tem algum requisito para entrar no programa do CAPS-AD? Saber também, você precisa ser encaminhado, vai no UBS e pega esse encaminhamento, como que funciona? Ou posso procurar vocês direto? Pode procurar direto. O nosso CAPS, ele funciona como porta aberta, né? Ele não precisa de um encaminhamento. Então, é só chegar na unidade, né? Com documento ou não, ele vai ser acolhido. E a partir daí, a gente vai dar andamento ao tratamento do mesmo. Existem algumas portas abertas, né? Quando você precisa de um atendimento na nossa área de saúde mental, você pode ou procurar a APS, que é a Atenção Primária em Saúde, qualquer unidade básica de saúde. Você vai ser atendido. Casos leves devem ficar na atenção básica.
Os casos moderados, a atenção básica vai referenciar para o nosso ambulatório, que é o SESM. E os casos graves e persistentes é que vão para o CAPS. Mas a porta aberta que você vai para... Eu não sei se o meu é grave, leve ou moderado. Então, você pode entrar pela UPA, pela APS ou ir diretamente no CAPS. Qual CAPS eu procuro? Todos nossos são portas abertas. O que pode acontecer é que você procure um CAPS errado, você vai ser acolhido, mas depois você vai ser orientado a procurar o CAPS correto. Porque hoje a gente tem 3 CAPS na cidade. O CAPS infantil, que ele atende crianças e adolescentes até menores de 18 anos com uso de álcool e drogas ou transtorno mental. Essas daqui, elas vão lá para o CAPS infantil, que hoje ele está no Monte Sião. Porém, a inauguração dele vai ser agora em maio, na unidade própria, ali no Gameleira, na Adão Mota. E aí, se você tem mais de 18, você pode procurar, se for álcool e drogas, o CAPS AD. Ou se for transtorno, o CAPS 2. Todos ficam ali no Gameleira, no quarteirão da saúde mental, né? É a Rua do Cedro com Adão Mota. Então, até o infantil vai ficar tudo ali na mesma região. Na mesma região. São unidades separadas, não é a mesma unidade, mas é no mesmo quarteirão. Uma outra coisa que eu preciso falar é que hoje o CAPS AD, ele tá virando tipo 3. Né? Então, o CAPS nosso, ele é tipo 2. Todos os nossos CAPS em Rio Verde são tipo 2. O que quer dizer isso? É que o tipo 1 é para municípios até 70 mil habitantes, ali 100 mil. A partir disso, já pode pedir um tipo 2. E aí, o tipo 2, ele já, que são os nossos, ele já muda o nível de profissionais, a quantidade de pessoas, né? E aí, o tipo 3, ele já é 24 horas. Então, o AD3, ele foi feito, o prédio que eles estão hoje, construiu-se e está pronto para o tipo 3. Onde nós vamos ter acolhimentos noturnos. Não é internação, é acolhimento noturno. O que quer dizer isso? O paciente, ele pode ficar conosco por até 14 dias. Ele então, vai ele poder tem tomar cama, um banho, ter uma refeição. dormir. E aí tem 4 dormitórios. E ele pode ficar conosco por até 14 dias. Mas que paciente fica lá? O de álcool e drogas, que já é paciente do CAPS, que foi acolhido durante o dia, e que a equipe entendeu que naquele momento ele precisa ser protegido dele mesmo. Vamos dizer assim. Né? Não é qualquer um que Não, chega lá, não tem é um morador de requisito, rua, né? Ou alguém que eu tenho em casa que eu quero que ele fique recolhido. Não é uma prisão. E não pode deixar também claro, ser confundido com albergue, não, né? deixa claro que ele vai continuar tendo o direito de ir e vir. Né? A porta, se ele quiser sair, vai estar aberta. A gente vai fechar a porta, mas na hora que ele disser, não quero ir embora, a gente vai abrir a porta. Mas esse paciente é um paciente que ele já está entendendo o que é o CAPS, porque ele já faz parte do CAPS, e ele mesmo concordou em ficar conosco, porque o gatilho dele tá ou na casa dele, ou na rua, ou na rede social dele ali. Ele precisa, naqueles dias, para não recair, ou após uma recaída, ficar conosco, né? Mais intensamente, vamos dizer assim. Sim. Então, nós estamos preparados para tipo 3, estamos aguardando só a liberação do Ministério para funcionar 24 horas. Então, provavelmente até o final do ano já tá funcionando o com CAPS certeza. 3, é Sim, mesmo? espera que bem antes disso. É trabalho dobrado, hein, meninas? Ó, quero agradecer a participação de vocês aqui. Foi ótimo mesmo, esclareceu muitas dúvidas. Até estava falando para a Verônica quando falei, nossa, o programa vai ser ótimo, né? É recheado de informação. E eu acho muito importante vocês virem para esclarecer para a população, né? Porque muita gente fala, mas não sabe o que você vivencia ali todos os dias, né? Então, o trabalho de vocês é muito importante. Quero dar os parabéns. Graças a Deus que eu conheci vocês através do outro órgão, né? E que realmente tem que puxar o saco de vocês para vocês nos atenderem, meninas, porque vocês são maravilhosas, viu? Não, mas eu vou deixar claro que o Ministério Público também, a Bia e a Francine, e as outras pessoas que agora cresceu também. Nossa, tá, é verdade. Hoje, lá no começo, eram só vocês dois, né? Hoje já tem uma equipe maior. Mas todo caso difícil também, vocês nos ajudam. Então, agradeço também a participação. Não tem como eu falei, a saúde trabalhar sem o Ministério Público. Mas aquelas violações de direito que a gente percebe, porque muitos casos chegam até nós e a gente vai entender o caso e a gente sozinho não consegue, com a orientação, explicar o que aquela família tem que fazer. É verdade. É onde entra o Ministério Público, né? Ó, nos ajuda aqui, esse caso está difícil, vamos ver com a família, né? Esse paciente, ele tem direitos, né? Vamos tentar exigir os direitos desse paciente, até mesmo diante do familiar. E o Ministério Público ajuda muito. O trabalho em conjunto, eu falo que ele é primordial em todo lugar, não é verdade? Isso. Então, meninas, muito obrigada pela participação. Desculpa ter extrapolado o horário de vocês. Eu sei que é corrido e espero que vocês voltem.
Obrigada. Estamos aí à disposição sempre que você nos convidar. Vai ter Se que não convidar for aqui, mais, vai porque ser lá, vou ter que Lô. falar. Certeza, viu? Um beijo pra você e obrigada. Obrigada, Maria tchau, Amélia, um tchau. beijo. Obrigada, Até obrigada a mais. todos.